Olá, criançada! Estamos mais uma vez aqui com mais uma aula e essa vez nós vamos falar sobre migrações humanas, ok? Olha só, aí vocês veem vários hominhos indo para lá e para cá, várias pessoas, vamos colocar assim. Por que será? Porque nós vamos falar sobre migração. O que é migração? Migração é a movimentação de entrada ou saída de indivíduos ou de grupos de indivíduos em busca de melhores condições de vida. Como nós vimos na escola, nós vimos que migração são essas mudanças que nós fazemos entre regiões, entre cidades, tá? Mas também aqui no nosso livro fala entre países também, tá bom? Isso é migração. Olha esse mapa do mundo. Coloquei um mapa do mundo com várias setinhas apontando para o Brasil e várias pessoas entrando no Brasil. Como chama-se esse movimento? Esse movimento nós falamos na sala de aula. Lembram? Quer ver? Vou fazer vocês relembrarem. Quando nós compramos um perfume, uma boneca que é de outros países, nós dizemos que ela é importada, que esse produto é importado. Então, esse movimento de entrada de pessoas estrangeiras no nosso país, como é que ele chama? Imigração, tá? Entrando em nosso país. Vejam aí embaixo, ó. Eles estão entrando em nosso país. É conceituar isso aí. Imigração, então, é a entrada de indivíduos ou grupo de indivíduos estrangeiros em nosso país. Pode ser para trabalhar ou então para morar. Ele pode morar só durante um tempo, que é temporariamente, ou permanentemente, ir e nunca mais voltar. Olha esse outro mapa. Prestem atenção nas setas agora. Elas estão saindo do Brasil. Como é o nome deste movimento? Este movimento chama-se emigração. Tá bom? É quando as pessoas estão saindo do nosso país. Emigração, então, é a saída de indivíduos ou de grupo de indivíduos do nosso país para trabalhar e ou fixar residência, morar permanentemente ou temporariamente em outro país. Então, um é de entrada e o outro é de saída. Professora, você me diz, por favor, por que as pessoas elas têm razões para sair? Quais são essas razões? As pessoas elas saem por catástrofes naturais, catástrofes que acontecem na natureza, como tsunami, furacões, terremotos, que nós já estudamos, ou então por guerra, perseguições políticas, religiosas, que é quando nós vemos assim na televisão aquelas cidades sendo bombardeadas. As pessoas se cansam de ficar neste lugar por medo, né? Por falta de alimento e por outras dificuldades encontradas. E muitos se mudam com o desejo de melhorar as suas condições de vida. Só à procura de trabalho, de escola, para estudar em outro país, tá? Nós vemos aqui, no caso dos imigrantes italianos, que vieram há muitos anos atrás, eles vieram para trabalhar. Trabalhar aonde? Nas colheitas de café, lembram? Mas nós temos casos mais recentes, como os venezuelanos, que estão com uma miséria absoluta lá no seu país, estão procurando outros lugares para morar. E os africanos que vêm à procura de melhores condições, vêm a trabalho para estudar, tá?
Só que vejam aí, eles estão com passaporte, toda a documentação. Para que você possa viajar para outro país, você precisa de documentação necessária, tá? O passaporte e o visto. Olha essa outra foto aí, ó. Essa outra foto fala sobre os países. Mostra, na verdade, outros países. Claro que a gente não sai assim na rua, né? Vestido desse jeito. Mas é só para simbolizar o país deles de origem. Olha o nosso, ó, Brasília. É simbolizado pelo carnaval. Olha uma mocinha de verde aí, ó. A mocinha de verde está com uma fantasia de carnaval. As pessoas elas vão morar em outro país, que vão morar em outro país, pode ser uma grande mudança para eles, pois muitas vezes as pessoas não falam a sua língua e têm hábitos diferentes também dos seus. Porém, nem tudo é difícil. Nós também temos a oportunidade nessa situação de aprender coisas novas, tá bom? Além da língua, né, que é a linguagem que nós falamos, nosso idioma, eles têm hábitos diferentes também, existem outras diferenças também, como o clima, a comida, as brincadeiras. Imagine morar na Alemanha, por exemplo, é muito frio lá a maioria do tempo, né? Não que não exista a primavera, o verão, mas as estações mais quentes são em menor tempo, ok? Nós temos relato também, olha, no nosso livro, na página 13, da Carol Lima, de 5 anos, que mudou-se do Brasil para os Estados Unidos. Ela diz que o que mais ela gostava daqui era o calor, porque ela podia tomar mais sorvete, mas que nos Estados Unidos ela gosta de brincar com a neve, que aqui ela não tinha essa oportunidade. O Junyang Choi é um menino de 8 anos e ele mudou-se da Coreia do Sul para o Brasil. E ele diz que o que mais sente falta aqui no nosso país são os coleguinhas que ele deixou lá na Coreia do Sul, mas que também ele gosta dos amigos que ele fez aqui. Ah, outra coisa que ele sente saudades é da comida de lá, porque as nossas comidas são muito diferentes, né? Vejam bem, crianças, qual é o movimento que a Carol faz indo do Brasil para os Estados Unidos? Emigração. Ela está saindo de nosso país. Ela está emigrando. E o Junyang Choi? Ele está entrando no nosso país. Ele saiu da Coreia e está chegando no Brasil. Então ele veio, ele é um imigrante, ok? Pensando nas crianças refugiadas, a Unicef lança contos que não são de fadas. Ela traz 3 histórias muito interessantes. São curta-metragens de 6 a 10 minutinhos só. E é muito interessante. Vocês podem encontrar no YouTube, tá? Eu deixei aí em negrito o nome dos desenhos, né, da animação, para vocês poderem ver. Uma das histórias que compõe a série é Ivne e o Travesseiro. Ela ilustra a história verdadeira de uma menina de 14 anos. Depois de uma fuga perigosa da Síria, Ivne se estabelece em um campo de refugiados na Alemanha, onde tem outros desafios. Malak e o barco. Conta a história de uma menina de 7 anos em um barco furado. A terceira animação descreve a história de Mustafa, um menino que, após deixar sua casa, se pergunta quem sobrou para ser seu amigo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, ele lançou esses 3 filmes de animação que contam as histórias reais de crianças que estão fugindo de conflitos. E ele explica o horror que as colocou nessa situação, tá? Essa série de 3 contos, né, contos que não são de fadas, tem a tradução livre
e faz parte da iniciativa Act Humanity, ou Ato de Humanidade. Histórias verdadeiras de menores inspiram iniciativa global. Com 3 filmes de animação, a campanha enfatiza que não importa de onde venham, cada criança tem direitos e merecem uma chance. Agora, voltando para imigrantes e emigrantes, nós temos brasileiro pelo mundo todo. O governo brasileiro, ele calcula que atualmente pouco mais de 3 milhões de brasileiros morem no exterior. Esses brasileiros, eles vivem principalmente nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Japão e Reino Unido, que fica na Inglaterra. No nosso livro, lá na página 15, nós vemos aí uma foto de brasileira votando nas eleições presidenciais do Brasil, em Madrid. Ela mora na Espanha e eles fizeram lá uma cabine para que os brasileiros pudessem votar nos candidatos daqui na época da nossa eleição. Tá ok? Essa foto foi tirada em outubro de 2014. Aí nós temos uma outra grande comunidade de brasileiros fora do país que está no Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil. Eles são chamados de brasiguaios, família de brasileiros que moram no estado do Caaguazú, no Paraguai. Essa foto foi tirada em 2017. Bom, além das pessoas que migram legalmente, com documentação, nós também temos a imigração ilegal. Ou seja, existem pessoas que vão morar em outro país sem permissão para viver lá. Para esses imigrantes, que em muitos casos chegam ao país sem ter onde morar, é preciso oferecer abrigo e apoio para a emissão de documentos. Ajuda também na procura de emprego e acesso a serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Neste caso aí, nós temos no livro, vocês podem terminar de ler lá, tá? Está na página 16. Mas, se quiserem procurar na internet também, vão saber mais sobre o assunto. Deixei o endereço do site aí para vocês, no meio das 2 fotinhas, tá? Essa reportagem é de brasileiros usando cruzeiros para tentar migrar para os Estados Unidos. Ou seja, para você entrar num país, você precisa de documentação adequada, que é o passaporte e o visto. E isso tudo custa muito dinheiro, cerca de mais de 3 mil reais, ok? E tempo, exige tempo. Então, com a intenção de não ter esse gasto, ou com a falta de dinheiro e querendo morar lá, as pessoas acabam tentando a imigração ilegal, que é justamente isso, ir para outro país sem a permissão, sem passar por policiais ou pela alfândega, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, e isso, como é ilegal, muitas vezes eles são presos. Por quê? Porque existem já policiais nessas fronteiras, tá? Para verificar exatamente isso, pessoas ilegais. A aula foi curta, mas só foi um resuminho do que nós fizemos. Então, a professora resolveu fazer assim, ó, verificar se vocês aprenderam, fazendo algumas perguntinhas, tudo bem? O que eu quero que vocês façam? Peguem o caderno, copiem todas essas perguntas e as alternativas no seu caderno de história e respondam sem ver a última página. Porque a última parte eu vou dar as respostas, mas eu queria que vocês fizessem para verificar se aprenderam. Se for o caso, vejam o vídeo de novo, tá bom? Para depois responder as perguntas. E para copiar, deem pausa. Pausem o vídeo e aí vocês conseguem copiar. Como vocês estão vendo,
São 12 perguntinhas ao todo, tá ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, revejam o vídeo várias vezes, refaçam aí façam, né, na verdade, as questões e depois peguem a resposta, tá ok? Aqui a professora vai dar a resposta. Vamos conferir? 1B, 2C, 3C, 4A, 5A, 6B, 7B, 8C, 9B, 10C, 11A, 12B. Muito bem, parabéns para quem fez. Valeu, né, criançada? Por hoje é só. Vou tentar fazer a próxima aulinha, ok? Um beijo, fiquem com Deus.